Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Vegetariano. Meu nome é Sandra, eu sou nutricionista e neste vídeo vamos falar sobre o que comer no dia-a-dia numa alimentação vegetariana. Em primeiro lugar, eu vou-vos falar dos grupos de alimentos que nós devemos consumir diariamente para termos uma alimentação nutricionalmente completa e saudável. Ora, logo em primeiro lugar podemos falar na fruta e nos hortícolas. São alimentos ricos em vitaminas, minerais, em fibra, em água e também em compostos antioxidantes e flavonoides que ajudam a proteger a nossa saúde. Depois temos o grupo dos frutos gordos, as nozes, amêndoas, avelãs, cajus, que são também conhecidos como oleaginosas ou frutos secos. São alimentos ricos em gorduras insaturadas, em fibra, vitamina E, vitaminas do complexo B, minerais e, claro, também proteína. São muito conhecidos pelas suas propriedades anti-inflamatórias e também antioxidantes. Temos também o grupo dos cereais, onde nós incluímos o arroz, a aveia, a espelta, a centeia, a cevada, de preferência integrais. O cereal refinado vai perder conteúdo em fibra, mas também ferro, zinco e vitaminas do complexo B. Depois temos um grupo também muito importante, que é o grupo das leguminosas, onde nós incluímos o feijão, grão, ervilhas, lentilhas ou favas, que são alimentos ricos em proteína, fibra e potássio, folato, ferro e zinco. Por último, temos o grupo das gorduras saudáveis, onde nós incluímos o azeite, que é rico em gorduras monoinsaturadas, e, por exemplo, o óleo de linhaça, que é rico em gorduras poliinsaturadas. Então, estes são os grupos de alimentos mais importantes que nós devemos incluir na nossa alimentação. Mas depois, na prática, como é que nós os incluímos no dia-a-dia? O que é que nós devemos ir comendo ao longo do dia para termos uma alimentação nutricionalmente completa e saudável? Vamos começar com o pequeno almoço. Logo de manhã é boa ideia fazermos uma refeição com fruta e cereais integrais. Esta combinação de alimentos é rica em hidratos de carbono, nomeadamente complexos, que nos darão energia para as nossas atividades do período da manhã. Um ótimo exemplo de um bom pequeno almoço é, por exemplo, papas de aveia, que podemos fazer com flocos integrais de aveia, com bebida vegetal ou água, aos quais também poderemos acrescentar fruta. Para além da aveia, podemos utilizar outros flocos ou grãos, como por exemplo o arroz, a quinoa, trigo sarraceno, o millet, entre outros. E podemos ir variando, claro, também a fruta que nós utilizamos. Um outro exemplo ótimo de pequeno almoço é o pão. O pão podemos servir com, por exemplo, manteiga de frutos gordos, acompanhar com fruta e, por exemplo, uma bebida vegetal ou um chá quentinho logo de manhã. Claro que também podemos fazer outro tipo de refeições ao pequeno almoço, por exemplo, batidos ou tostas ou até panquecas, quem sabe. O almoço e o jantar são as nossas refeições principais e devemos começar sempre com a sopa e só depois o prato da refeição. A sopa pode ser uma simples sopa de legumes em que vamos incluindo vários legumes, principalmente da época, claro, e é muito rica em vitaminas, minerais, em fibra e em água, portanto é ótima para começarmos a nossa refeição. Depois, o prato da refeição em si deve conter 3 grupos de alimentos muito importantes. Em primeiro lugar temos as leguminosas, os cereais e depois os hortícolas. Dentro das leguminosas, como eu já falei, nós temos o feijão, o grão, as ervilhas, as lentilhas ou as favas. O ideal das leguminosas é nós comprarmos em seco, demolharmos pelo menos de um dia para o outro, depois cozermos e, claro, podemos utilizar de imediato ou então congelar. As leguminosas são o melhor substituto para a carne, portanto podemos utilizá-las como fonte proteica na nossa refeição. Claro que também podemos utilizar outro tipo de alimentos para esse efeito, como por exemplo o tofu, o seitan ou o tempeh. No grupo dos cereais é onde nós também incluímos os tubérculos e podemos ir assim pela via mais tradicional e consumir arroz, massa ou batata, ou então podemos incluir outro tipo de cereais como o millet, quinoa, trigo sarraceno, entre outros. Os grãos integrais devem ser sempre demolhados antes de serem cozinhados, pelo menos durante 2 horas, porque dessa forma nós conseguimos reduzir o teor em fitatos, que são compostos antinutricionais, e então vamos melhorar a nossa digestão e também a absorção dos nutrientes. No grupo das hortícolas nós incluímos os cereais cozinhados e em cru. Para cozinhar podemos simplesmente cozer ao vapor ou cozer normalmente, ou estufar, assar, grelhar, como nós quisermos. Consumir em cru, claro que também é uma excelente opção. Para as nossas refeições principais nós podemos utilizar o azeite para cozinhar e depois para temperar antes de consumir podemos utilizar o óleo de linhaça.
Depois, a meio da manhã e a meio da tarde, temos também várias alternativas. Um ótimo snack é a combinação de fruta com frutos secos. A fruta é rica em hidratos de carbono, nomeadamente a absorção mais rápida, e os frutos secos são ricos em gordura e também em fibra. Quando nós conjugamos os dois, vamos evitar os picos glicémicos e vamos tornar esta refeição muito mais saciante. O pão também é uma excelente opção para os lanches. Nós podemos servir assim simples ou com um fio de azeite, ou então com manteiga de frutos secos, e se quisermos variar um bocadinho podemos utilizar hummus, aquela pasta de grande bico, ou abacate esmagado, ou até compota, desde que seja sem açúcar nem adoçantes. As papas também são uma excelente opção para os lanches. Old fashion, mas nutricionalmente muito interessante, é a combinação de tremoços com azeitonas. Os tremoços são leguminosas, portanto são alimentos ricos em fibra e também proteína, e as azeitonas são alimentos ricos em gordura, portanto a combinação é perfeita. Apenas temos de ter cuidado em relação ao sal. Alguns destes alimentos vêm muito salgados, portanto pode ser interessante demolhá-los antes de os consumirmos. Ainda no sentido mais tradicional, podes fazer, por exemplo, meia de leite. A bebida de amêndoa e a de avelã ficam ótimas com café e, claro, com torradas. Para terminar, gostaria de deixar também algumas recomendações muito importantes. A primeira é variar ao máximo a alimentação. E nós temos muita variedade de fruta, de legumes, de leguminosas, portanto não faz sentido termos uma alimentação monótona. Em segundo lugar, devemos fazer várias refeições ao longo do dia. Não só vai ser mais fácil atingirmos as nossas necessidades nutricionais, mas também vamos nos mantendo saciados ao longo do dia, o que também é muito importante. 3. Devemos demolhar sempre as leguminosas e os cereais integrais para potenciar a absorção dos nutrientes e também para melhorar a digestão. Recomendação número 4. Devemos preferir os cereais integrais, dado que são nutricionalmente mais ricos e menos processados do que as suas versões refinadas. Recomendação número 5. Evita alimentos excessivamente processados, ricos em açúcar adicionado, gorduras hidrogenadas ou trans, ou então sal em excesso. Fast food, batatas fritas, refrigerantes, refeições pré-preparadas são exemplos de alimentos que nós devemos evitar. Número 6. Privilegie alimentos da época e cultivados localmente. É bom para o ambiente, para a economia e também para a nossa saúde. Número 7, e talvez uma das mais importantes, escolhe comer comida a sério. Não comas corantes, conservantes, adoçantes, estabilizadores. Se a lista de ingredientes contém este tipo de produtos ou se contém nomes que tu não sabes o que é, ou então se é muito grande, provavelmente a melhor escolha é mesmo não consumir. Como eu costumo dizer, nós devemos comer maioritariamente alimentos que os nossos avós iriam reconhecer como comida. Número 8. Utiliza especiarias e ervas aromáticas na tua alimentação, pois dão muito sabor e são riquíssimas em antioxidantes e nutrientes. Número 9. Deves beber água ao longo do dia, é muito importante. Também podes optar por beber chá ou águas aromatizadas se preferires. Número 10 e última recomendação. Mantém-te ativo e com um peso saudável. Estes fatores em conjunto com uma alimentação saudável são os que mais contribuem para a tua saúde. E pronto, estas são as recomendações que eu tinha para ti. É importante dizer que se nós tivermos uma alimentação saudável no nosso dia-a-dia, temos margem para consumir alimentos não tão saudáveis esporadicamente. Isso não tem problema nenhum. O problema está quando nós consumimos estes alimentos frequentemente ou no nosso dia-a-dia. Para terminar, queria só dizer que é totalmente possível termos uma alimentação vegetariana saudável, recorrendo maioritariamente a alimentos acessíveis e dentro da nossa tradição alimentar. Se estás a começar e isto tudo te parece muito complexo, eu tenho um vídeo para ti e vou deixar o link na caixa de descrição. A todos vocês um beijinho e até ao próximo vídeo!